problemas técnicos. Primeiramente, vamos começar do início, né? Eu comecei a fazer o Veda em 2023. E desde 2023 se tornou um evento anual. Todos os anos, no mês de abril, eu faço vídeo todos os dias. Certo? Certo. Beleza. E aí eu fui aperfeiçoando e tem sido um dos projetos mais legais do meu canal. O que eu acho, né? É o mês mais divertido, porque eu gravo muitos vídeos e eu tenho muitas ideias e é tipo um mês que eu tô inspirada, assim, sabe? E aí eu inicio vários projetos nesse mesmo mês, certo? Ok. Nesse ano não foi diferente. Eu comecei a fazer o Veda e aí foi indo, entendeu? Só que aí teve um momento em que eu tive uma ansiedade em questão de postar. Porque eu achei que não ia dar certo de postar em um dia específico. E, tipo, não tinha o que fazer, entendeu? Enfim, tive essa ansiedade aí, mas acabou que no final deu tudo certo. Mas, eu, pessoa ansiosa como sou, quando você tem uma ansiedadezinha, ela meio que fica guardada dentro de você, entendeu? Enfim. E aí eu viajei, fui passar a Páscoa fora, junto com a família do meu namorado e tal. E aí a gente comeu peixe. Beleza, o peixe tava uma delícia. Enfim, aí no outro dia, se eu não me engano, enfim, a gente ia pro lago e lá a gente ia montar churrasqueira e comer churrasco e tal, não sei o que, beleza. Fui pra beira do lago comer churrasco com o povo. Não ia poder entrar no lago porque eu estava menstruada. Guarde esse fator porque ele vai ser importante. Não podia entrar no lago porque eu estava menstruada. Beleza. E eu falei assim, ok, vou ficar aqui comendo churrasquinho. Em algum momento eu vou andar de caiaque, dar uma volta e tal, não sei o que. E pronto. Certo? Ok. E aí a gente foi comendo churrasco e tal, não sei o que. Foi saindo as carnes, a gente foi comendo, comendo, comendo. A primeira que a gente comeu, acho que era meio-dia. E a gente ficou, tipo, até umas 5 da tarde no lago. Então imagina que a gente ficou até umas 5 da tarde beliscando carne o tempo inteiro. Enfim. E eu, ansiosa como sou, o que a minha ansiedade me traz? Compulsão, entendeu? Então, provavelmente, eu tenha comido carne demais. Porque eu bati tipo assim, saiu uma carne e falando, que gostoso, vou provar. E era, tipo, beliscada, sabe? Tipo, eu não tava nem pensando assim, nossa, eu tô comendo demais, eu tenho que parar. Eu tava, tipo, só vivendo a vida, entendeu? Eu tava tranquilaça vivendo minha vida. Enfim. E aí fui comendo carne, até aí tudo bem. Todo mundo tava comendo bastante, menos as meninas que estavam banhando no lago. Enfim. E aí, beleza. Saiu uma carne que o meu sogro tinha tirado pra ver se tava boa. Só que ela ainda tava mal passada. Beleza. Carne mal passada, ele cortou uns 3 ou foi 4 pedacinhos. Não, acho que ele cortou 3. Aí foi minha sogra que comeu um, o meu namorado e eu, certo? 3 pessoas comeram dessa carne. Só que a abençoada aqui deu a sorte de pegar uma carne contaminada. Olha só que incrível. E aí quando eu digo pra vocês que eu tenho mais sorte pro azar do que pra sorte mesmo, aí vocês não entendem o porquê. Agora vocês vão entender. Dos 3 pedaços de carne, eu peguei o pedaço de carne que estava contaminado. Detalhe, eu estava menstruada, ou seja, minha imunidade estava baixa. Eu estava com sinusite, porque quando eu vou pra lá, tudo fica congestionado, é coisa do ambiente, da poeira e tal, não sei o que. Enfim, tava com sinusite, então é mais um fator a levar em consideração, pelo fato de eu estar mais fraca, mais fragilizada, por essas duas coisas, sinusite e menstruação. A menstruação também mexe muito com o meu estômago. Teve uma época da minha vida que eu vomitava toda vez que eu menstruava. E tipo assim, não tinha o que fazer. Era uma coisa da minha menstruação. Eu sentia tanta cólica, mas tanta cólica que a cólica ela fazia alguma parte do meu corpo se desregular. E tipo, isso continua acontecendo até hoje. Só que eu não vomito mais, entendeu? Enfim. Teve um momento que o meu namorado me levou lá na casa, né? Trocar absorvente e tanto, isso aqui. Enfim. Aí eu fui lá e troquei. E eu já senti um desconfortozinho na barriga. Eu já fiquei assim, tem alguma coisa rolando. E eu já fiquei meio preocupada, né?
Enfim. Aí depois de um tempo a gente voltou e juntou as coisas todas, porque tava começando a chover, e a gente foi embora. No que a gente foi embora, eu comecei a ter diarreia. E eu pensei assim, pode ser coisa da menstruação? Porque é uma coisa que acontece também devido à menstruação. A mulher, quando ela menstrua, se ela é muito afetada por questões hormonais, ou não sei se acontece para toda mulher, mas algumas mulheres que são muito afetadas por questões hormonais podem ter diarreia no período menstrual. Porque é normal, tipo, o corpo tá soltando tudo, sabe? Tá soltando tudo e acaba que acontece. Eu falei assim, espero que seja uma coisa pontual, que seja uma coisa normal. E não era, né? Não era porque eu tinha enchido a minha barriga de carne e aí eu tava lidando com as consequências de ter comido uma carne contaminada que as outras pessoas não comeram, né? Depois de a gente ter provado aqueles pedacinhos, meu sogro levou a carne de volta pra terminar de assar, porque ainda não tava boa. Ainda tava muito sangrenta e tal, não sei o quê. Enfim. Aí, beleza. Aí eu pensei que era uma coisa pontual e não era. Eu continuei passando mal, passando mal, passando mal. E eu, como eu tenho medo de passar mal quando eu vou pra lá, porque lá não tem farmácia, não tem, sabe? Não tem como a gente recorrer a médico assim rápido, uma coisa que é emergente, sabe? Então, toda vez que eu vou pra lá, eu levava Repoflor. Beleza, eu levei Repoflor, fui tomando Repoflor. Não adiantava. Fui tomando, não adiantava. Tomei uma dose, beleza. Aí eu fui dormir naquele dia, passando muito mal, passando muito mal. E aí eu não tava conseguindo dormir. Por qual motivo? Eu tava me tremendo muito. Tava me tremendo muito. Tava sentindo muito frio. E eu tava sentindo frio, meu corpo tava gelado, tava me tremendo muito de frio. Só que eu tocava assim no meu rosto tava quente. E eu ficava assim, nossa, eu tô com febre, nossa, era só o que me faltava, velho. Enfim, fiquei tendo essa febre aí por umas 3 horas e eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Não sabia mais o que fazer, eu desliguei o ventilador, eu abri a janela e aí só aí eu consegui parar de ter febre. Enfim, beleza, beleza. Aí eu acordei 3 horas da manhã, correndo ir pro banheiro. Usar o banheiro e tal, não sei o que. Só que aí eu comecei a sentir um enjoo. E eu falei assim, vou ter que pegar alguma coisa pra eu vomitar, porque senão não vai dar certo. Porque quando você tá assim, muito mal, sai dos dois lados, entendeu? Sai pelo norte e pelo sul. Então eu precisava de alguma coisa pra eu não vomitar no chão. Beleza. Tô falando com super humor, mas é porque é meu jeito de contar, entendeu? É meu jeito de contar. Depois que tudo de ruim passa, eu tô tipo assim, ó. Ok, tudo sob controle. Enfim. Mas peguei alguma coisa, o papel tava acabando, e aí eu tive que chamar meu namorado. Falei, olha, amor, tem como você pegar papel pra mim em algum lugar, porque eu vou precisar e eu tô passando muito mal e tal, não sei o que. Foi eu chamar ele, corri pro banheiro, vomitei e tal, e não sei o que, tava muito mal. E aí ele levou o papel lá pra mim, beleza. E aí eu me limpei e tal, não sei o que. E depois que eu saí do banheiro, ele tinha chamado os pais dele, né, porque eu tava passando mal. Enfim. Aí eles pegaram uma caixinha de remédio lá, eles me deram um Repoflor mais forte, que era de 250 miligramas. E me deram um dipirona, porque eu tinha dito que eu tava tendo febre e tal. Enfim. E aí foi isso, né? Aí eu acho que eu pedi pro meu namorado fazer um soro pra mim, eu não sei. Mas enfim. Aí foi isso, aí eu tomei o remédio e tal, não sei o que, me senti um pouquinho melhor, fui deitar e dormi. E aí eu dormi bem até o outro dia e tal, não sei o que, e aí eu continuando tendo diarreia. E eu tava chegando num nível, eu cheguei num nível que a comida batia no meu estômago e eu já corria pro banheiro. Eu tava nesse nível, sabe? Eu tava, tipo, muito mal mesmo. E isso foi dia 18, foi o dia que eu comecei a passar mal. Beleza, fiquei dia 18, dia 19, no dia 20, se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui.
No dia 20, não, no dia 21 a gente ia embora. Eu fiquei passando mal do dia 18 até o dia 21, sem melhorar. E aí eu fui tomando Repoflor e não adiantava, ia passando mal. E aí eu fiz um soro caseiro pra mim, comecei a tomar, porque lá não tinha como você comprar soro, né? Enfim. E aí fiz um soro caseiro pra mim, fui tomando. E aí eu tinha uma melhora num dia, no outro dia eu ficava muito pior. Melhorava um pouco num dia, no outro dia eu tava muito pior. Enfim. E eu rezando desde o dia 18 pra melhorar, porque eu tava, tipo, no nível, assim, muito, muito ruim. Eu tava muito mal mesmo. Eu não tava conseguindo raciocinar direito, de tão cansada que eu tava, de tão desidratada que eu tava ficando. Enfim, beleza. Aí, chegou no dia 21, graças a Deus, a diarreia deu uma pausa de coisa de 2 horinhas pra gente voltar pra casa. E não precisei parar no meio do caminho, nem nada. Deu tudo certo. Cheguei em casa, continuei comendo super leve, bebendo muita água. Terminei de tomar o Repoflor, nada de resolver, entendeu? Então, assim, tava num nível que eu não tava mais conseguindo tratar sozinha. Só que aí eu fui vivendo minha vida, né? Tomando soro, me alimentando aos poucos, assim, coisa leve e tal. Fui vivendo isso até dar uma semana que eu tava passando mal desse jeito. Deu uma semana. Antes de dar uma semana, eu falei assim, mãe, eu acho que eu tenho que ir no médico mesmo, porque eu não tô melhorando, entendeu? Eu tomei Repoflor, não deu certo. E é isso. Não tá dando certo, vou ter que ir no médico, não tem jeito. Eu tô fazendo o possível aqui, mas eu tô com muita fraqueza, tô com muita tontura. E isso, desde o dia 18, considerando que foi quando eu comecei a passar mal, desde o dia 18 pra frente, eu fiquei de cama. Eu não conseguia sair da cama, eu tava muito fraca, entendeu? Muito desidratada. Fiquei esse tempo todo de cama. Aí, quando deu dia 26, a gente pegou e foi numa clínica geral, né? A gente marcou e tal, não sei o que, demorou muito, muito mesmo. Outra coisa que eu tenho a agradecer, graças a Deus, que eu não tava tendo crise naquela hora, porque a gente chegou bem cedo, né? Pra gente não chegar atrasado. A gente chegou bem cedo e demorou muito pra gente ser atendido, coisa de 2 horas a gente ficou esperando. Enfim. E aí a gente esperou, aí eu fui lá, falei com a clínica e tal, não sei o que, falei, olha, tô tendo diarreia desde sábado, né? Eu acho que começou na sexta-feira, se eu não me engano. Ou foi sábado, eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu acho que foi entre um desses dias aí, mas eu acho que a esse ponto não importa muito, né? Enfim, tô tendo diarreia desde sábado e não tá passando por nada. Já tomei Repoflor e tal, não sei o que, tô me alimentando direitinho, tô tendo muita fraqueza e tal, não sei o que. Beleza, falei pra ela. Aí ela falou assim. Aí eu falei que eu tive febre, né? E eu não sabia por que que era, não sabia se tinha alguma coisa a ver, mas eu sei que eu tive febre. Eu tive febre 2 dias, foi naquele dia lá, né? Eu acho que foi da madrugada do dia 18 pro dia 19. E, e eu tive no dia 19 também, se eu não me engano. Eu acho que eu tive no dia 19 também. Mas enfim, tive febre esses 2 dias aí e ainda tava muito mal, muito mal, muito mal. Enfim. Aí ela falou assim, pode ter sido por conta da questão intestinal e tal, não sei o que. Ela disse que ia me passar um remédio pra isso. Ela perguntou, você tem alergia a algum medicamento? Eu falei, não. Aí eu falei, mas eu tenho intolerância à lactose. Ok, ela me passou um monte de remédio. Ela me passou remédio pra verme, que eu tomei. É bom sempre tomar remédio pra verme, pra lombriga. De vez em quando, porque nunca se sabe quando a gente tá com verme ou com lombriga na barriga, e é bom pra gente tomar pra ir mantendo a saúde do nosso intestino, né? Enfim. Aí eu tomei remédio pra verme, que ela me passou. Ela me passou um remédio caso eu vomitasse, pra parar o vômito, né? Era um remédio pra isso. Ela me passou remédio pra caso eu tivesse cólicas abdominais. Eu acho que ela tava pensando nos efeitos colaterais dos remédios que ela me passou. Enfim, ela me passou um remédio caso eu tivesse cólicas abdominais. Ela me passou um remédio que era um antibiótico, por causa que eu tive febre, e ela disse pra eu tomar esse antibiótico pra melhorar. E aí, ela me passou 2 remédios, além desses que eu citei. Ela me passou mais 2 remédios, que eram Floratil
e um Tiorfan. Ela me passou esses remédios aí. Beleza. Cheguei em casa, fui tomar os remédios, tomei o remédio pra lombriga, tomei o Floratil e o Tiorfan, alguma coisa assim. Aí, tomei esses remédios. Beleza, tava tranquilaça, parecia que eu tava bem e tal, não sei o que, tinha ido no banheiro, aparentemente tava tudo bem, eu não tava mais tendo aquela água, sabe? Enfim. Aí, beleza. Fui vivendo minha vida. Foi um dia até que eu chamei o meu namorado aqui em casa, aí eu chamei ele, a gente passou um tempo juntos e tal, não sei o que. Aí quando tava perto dele ir embora, eu comecei a passar mal. De tipo, tava tendo muito enjoo, muito desconforto e tal, não sei o que. Fui no banheiro e aí eu tava piorando de novo. Aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? O que mais poderia dar errado? Eu tava assim, sabe? Beleza, comecei a passar muito mal. Depois meu namorado foi embora. E aí eu fiquei passando muito mal, muito mal. Aí minha mãe, ela achou estranho que eu tava passando mal, que eu tava boazinha mais cedo, sabe? E aí ela foi pegar a bula dos remédios pra ler. E aí ela leu que 2 dos remédios que essa médica me passou tinha leite e lactose. Ou seja, eu falei pra ela, eu tenho intolerância à lactose, e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque ela me indicou esses 2 remédios que tem leite. E me fez piorar, entendeu? Então, assim, pelas próximas 24 horas que eu tomei esse remédio, eu fiquei passando muito mal. Porque eu tenho intolerância pesada à lactose. Começou a aparecer umas bolinhas na minha perna, porque eu tenho uma intolerância muito forte, muito forte. Eu acredito que pode ser até alguma coisa alérgica, assim, porque eu não posso com lactose nem com leite. Meu problema é com o leite em si, não é só com a lactose. É o que eu acredito, de acordo com as minhas experiências de vida, entendeu? Não sou médica, nunca fui atrás de descobrir, entendeu? Então, assim, de acordo com minhas experiências, eu tenho um problema muito sério com leite. Por isso que eu cortei da minha vida. Só que o que eu não sabia é que podem usar leite na medicação, entendeu? Usam leite em Repoflor que eu estava tomando, que eu estava tomando sem saber, que eu estava, tipo assim, pelo menos uma vez por mês eu tomava Repoflor e eu não sabia que tinha leite, que estava me fazendo muito mais mal do que bem. Então, assim, já começa por aí. Tomei o Floratil, que é uma versão mais forte do Repoflor, né? Enfim, com outro nome também. Não deu certo, tinha leite, não podia tomar. Beleza. Tiorfan, outro remédio com leite, que também era para parar a diarreia e me fez piorar. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito mal, muito mal. Teve um momento que eu senti que eu ia vomitar, de verdade. Teve um momento que eu tava tão mal que eu ia começar a vomitar. Eu só não vomitei porque não tinha nada no meu estômago. Porque já tinha descido tudo, que eu já tava tão desidratada que não tinha nem sequer aquele suco gástrico que a gente tem no nosso estômago. Não tinha isso no meu corpo. Não tinha como eu vomitar nada, entendeu? Enfim. Aí eu fiquei muito mal por esse tempo aí. E aí eu fui fazendo outras coisas, comendo. Minha mãe fez uma sopa pra mim, comi uma sopinha bem gostosa e tal, não sei o que. Beleza. Me senti um pouco melhor. No outro dia, eu tava melhor dessas questões aí, mas eu ainda não tinha melhorado da diarreia. E aí, eu fiquei, depois dessa crise que eu tive, eu fiquei com medo de tomar as outras coisas. Por quê? Porque eu já tinha tomado o remédio pra verme. Então, remédio pra verme já tinha tomado, tudo tranquilo. Outra coisa, tinha um antibiótico para eu tomar. A gente só comprou esses, né? O antibiótico, o remédio para verme e esses 2 remédios para diarreia. Enfim. Aí, esses 2 remédios deu muito errado, me fez muito mal, me fez ficar muito pior. Beleza. Cortamos ele da minha lista para melhorar. E aí, sobrou o remédio para verme que eu já tinha tomado, que era só uma dose, e o antibiótico, que é esse antibiótico aqui. Enfim, sobrou esses aí e eu tava com medo de tomar. Por quê? Porque eu li a bula gigantesca do antibiótico e aí eu tava vendo os efeitos que pode dar e tal, não sei o que. E eu fiquei assim, ai, nossa. Tipo assim, um dos efeitos que me deixou com medo foi queda de pressão e tal, não sei o que. É um efeito colateral que pode dar no antibiótico, porque o antibiótico é bem forte e tal.
E aí eu li isso na situação que eu tava, fraca como eu tava, sem conseguir sair da cama, com uma fraqueza absurda, que tipo, se eu ficar sentada eu sentia tontura. Como eu tava desse jeito, eu pensei assim, cara, se eu tomar isso aqui eu vou desmaiar de vez. Entendeu? Porque eu não tô com forças pra tomar isso aqui. Mas, beleza. Fiquei sem tomar aí. Aí quando deu, deixa eu ver. Isso aconteceu no dia 26, né? Quando deu terça-feira, dia 29, eu tava muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E aí eu comecei a ter tremedeira de novo. Quando eu tô tendo tremedeira, das duas uma. Ou eu tô muito fraca, ou eu tô começando a ter febre. Porque eu começo a tremer muito o corpo todo, sabe? Parece que eu tô tendo uma crise nervosa. Não é ansiedade, não é nervosismo. É só fraqueza e febre. São as duas coisas que me fazem tremer muito. E, tipo, é fora do controle. Eu sei que tremer, a gente não treme controlando, mas, tipo assim, é uma tremedeira absurda, sabe? Enfim, eu comecei a ter essa tremedeira na terça-feira de noite, que eu tava passando muito mal, e eu falei com meu pai que eu acho que a gente teria que ir no médico, entendeu? Então, assim, aí ele ficou preocupado, aí ele falou com a minha mãe, aí minha mãe ela foi fazer um chá de folha de goiaba pra mim, que meu pai tinha trazido pra mim, pra eu fazer um chá. Aí ela foi fazer esse chá pra mim e tal, não sei o quê. E aí minha mãe, ela falou pra eu tomar um antibiótico. Aí eu falei, tá bom, então eu vou tomar. E eu disse que eu tava com medo, porque eu não tinha tomado o remédio, que eu não tava me tratando com remédio, porque tava com medo de eu ficar muito pior, entendeu? Porque depois de ter passado mal daquele jeito, eu tava com medo de eu tomar um antibiótico, que é um remédio muito mais forte, e eu ficar muito mais fraca do que eu tava, entendeu? Enfim. Aí nessa, bebi esse chá aí, tranquilo, tomei o remédio, dormi até o outro dia. Enfim. E aí, passando mal, passando mal, passando mal. E desde aquele dia que eu comecei a passar mal e eu rezando todo santo dia pra melhorar. Enfim, rezando de desespero mesmo, sabe? Eu não sei nem explicar. Eu tava muito, muito mal mesmo. Eu fiquei de cama esse tempo todo. Enfim, no dia seguinte, amanheci um pouquinho melhor, fui tomando um remédio de 12 em 12 horas durante 7 dias. 14 comprimidos. Beleza. Aí eu fui tomando. E aí, pronto. Acabou. Acabou. Simplesmente acabou. Comecei a sentir. Tive os efeitos colaterais. De vez em quando eu tive formigamento. De vez em quando eu tive umas áreas avermelhadas no meu corpo que dava coceira. Tive gases também, que é um efeito que pode dar. Que, como tá prendendo tudo, porque é um antidiarreico, caso vocês não saibam, é esse tipo de antibiótico que é. Ele é um antidiarreico que serve para infecção intestinal, aí pode matar a salmonela e tal, esse tipo de coisa. Serve para isso. Enfim, não sei exatamente o que foi que eu tive, mas eu sei que era alguma coisa que só morria com antibiótico. Só saía do meu corpo, só me deixava dessa vida com antibiótico. E aí, beleza, tomei, parou. Acabou, parei de sentir todas essas coisas, parei de ter diarreia. E aí eu tive uma prisão de ventre absurda e doía pra sair e tal, não sei o que. E tipo, cara, mas isso comparado a você ir toda hora e desidratar e ter tontura e ter fraqueza e tal, não sei o que, isso não é nada. Pra mim isso não é nada. Pra mim isso é sinônimo de vitória. Entendeu? Enfim, e aí eu fiquei muito mal por esse tempo aí. Coisinha que eu esqueci de falar. Olha só como é que tá meu rosto. Muita espinha, vocês estão vendo? Isso aqui é tudo fruto de muita desidratação, de eu ter ficado doente, de eu ter passado por tudo isso estando menstruada. E também do antibiótico. Porque o antibiótico ele é muito forte, ele pode dar efeitos como espinhas no seu rosto. Então assim, vem aí um glow up pós-doença, porque sinceramente foi foda passar por isso tudo. E olha a situação do meu rosto. E aí, quando eu comecei a tomar antibiótico, eu realmente consegui melhorar, de verdade, sabe? Só que eu ainda tava muito desidratada e muito fraca. Então, fui tomando água de coco, muita água também, soro, inclusive desse aqui, ó. Desse aqui eu ainda tenho, porque eu ainda tô tomando. Enfim,
E aí eu melhorei. Terminei de tomar um antibiótico, melhorei de vez. Entendeu? Então, assim, quando eu falei que eu tive problemas técnicos para fazer o resto do Veda e eu tive que postar vídeos de Stardew Valley, inclusive se você tá aqui porque você gostou dos meus vídeos de Stardew Valley, eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu não posto só vídeos de Stardew Valley, mas Stardew Valley tem sido um dos meus jogos favoritos até o momento. E com certeza eu vou continuar essa saga e tal, não sei o que. Mas eu só queria esclarecer aqui pra vocês e pra quem tava preocupado com o que tava acontecendo, tô aqui eu pra explicar. Eu fiquei muito doente mesmo. E tipo assim, outra coisa que o antibiótico me causou foi, ele disse também na bula que pode dar crises respiratórias. Então quem tem tipo rinite, sinusite, essas coisas, pode atacar por conta da medicação. E foi uma coisa que eu senti na pele. Do nada eu comecei a ter rinite, e aí eu não consegui dormir direito. Acho que foi antes de ontem, se não me engano. Antes de ontem eu não consegui dormir direito, que foi enquanto eu ainda estava tomando. Agora eu já parei, já. Terminei terça-feira. Enfim, é isso. E aí, agora estou com rinite e sinusite, porém estou bem, entendeu? Venci essa infecção intestinal. Mas, tipo, eu, de verdade, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer de verdade, porque eu fiquei de cama por 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas de cama sem conseguir fazer nada. Então, assim, cara, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa que não é todo mundo que vai passar, pode ser que seja uma coisa que todo mundo vai passar em algum momento da vida. Mas pra mim foi uma experiência muito marcante, muito desgastante, muito triste pra mim. Foi muito difícil, porque quando eu fico doente, ataca a minha ansiedade. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que tem uma ansiedadezinha, sabe? Uma ansiedade que, como disse a minha psiquiatra muito tempo atrás, ansiedade generalizada. O que é uma ansiedade generalizada? É uma ansiedade que ela é um pouco mais elevada e ela é uma ansiedade tanto com você ficar doente e morrer ou alguém da sua família ficar doente e morrer. Isso também é uma coisa da ansiedade generalizada, até onde eu sei, até onde eu pesquisei. Enfim. E aí, quando eu fico ansiosa, tipo assim, quando eu tô doente e eu fico ansiosa, eu fico com medo de morrer. Eu fiquei genuinamente com medo de morrer. E eu fiquei rezando todo santo dia pra melhorar, todo santo dia, porque eu não aguentava mais. Eu tava muito fraca, muito fraca, muito fraca. E tipo, cara, é horrível ficar desse jeito. É horrível. Você se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Você sente saudade até das coisas que você tem preguiça de fazer. Eu senti saudade de lavar a casa. Eu senti saudade de conseguir ficar em pé mais de 10 minutos. Mais de 5 minutos sem passar mal. Eu senti falta de tudo isso, cara. Tipo assim, quando você passa por uma experiência dessas, você começa a valorizar tanta coisa, sabe? Tipo, foi foda, foi uma experiência muito difícil pra mim. E eu tô compartilhando aqui pra vocês não cometerem o erro de pensar assim, ai, é só uma carne mal passada, ai, é só um ovo mal passado, ai, não sei o que, ai, salmonela é só em frango. Não, não cai nessa, não. Não cai nessa, não. Leva a sério sua saúde, leva a sério. E assim, depois desse caos todo que foi minha vida, nesse final de mês, eu vou atrás de gastroenterologista, né? Vou atrás de nutricionista, vou voltar pra academia, graças a Deus, vocês vão ver aí. Enfim, vou fazer vídeos também. E eu vou atrás dessas coisas todas porque o meu estômago ele é extremamente sensível. Então, quando eu estiver lidando com diarreia, que vai acontecer uma hora ou outra, é uma coisa que não dá pra gente fugir, principalmente se você tem um estômago mais sensível. Quando eu tiver isso, eu não posso mais tomar Repoflor. Eu tenho que arranjar outros meios de melhorar disso. Entendeu? Então, assim, vai ser uma jornada complicada, mas eu vou no médico, vou fazer exames, vou entender o que eu posso, o que eu não posso, qual que é meu problema além do leite, né? Porque aparentemente alguns alimentos também não me caem muito bem. Então, assim, se eu tiver que cortar,
Bom que eu já faço os exames, levo pro nutricionista, o nutricionista monta uma dieta pra mim e aí eu sigo essa dieta, entendeu? Infelizmente eu tenho esses problemas, então eu tenho que correr atrás de cuidar, entendeu? Eu não tenho que esperar o caos acontecer pra eu correr atrás do prejuízo, entendeu? Enfim, é isso, eu só queria passar essa lição aí pra vocês, explicar por que tivemos problemas técnicos aqui no canal. E até então, eu continuo tomando soro, porque eu tô com rinite e sinusite ao mesmo tempo. Então, eu preciso me hidratar bastante para melhorar e talvez eu tenha que tomar um remédio específico para melhorar da sinusite. Mas como ela não tá tão atacada, não tô sentindo tanta dor de cabeça assim, vou tentar me curar de forma mais natural. Se não for o caso, se eu estiver passando muito mal de dor de cabeça, vou ter que comprar um remédio e é isso aí. Enfim, é isso, meus amores. Essa foi a minha experiência, foi muito complicada, foi muito difícil, mas é uma coisa que eu falei pra minha mãe, é que Jesus me fez uma mulher vitoriosa, porque eu venci essa infecção intestinal, sabe? Foi muito difícil, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu sou muito grata a Ele por ter me curado disso. Foi uma coisa muito difícil pra mim, porque pra mim ficar de cama é a pior coisa do mundo. E olha que eu amo muito dormir, amo muito ficar na minha cama e tal, não sei o que, eu amo. Mas quando eu tenho a opção de levantar quando eu quiser, quando eu não tenho opção, quando eu preciso ficar de cama, isso é terrível. Eu não gosto de jeito nenhum, porque eu quero me levantar, eu quero, sei lá, fazer todo tipo de coisa. Eu sinto vontade de lavar a casa quando eu não tenho o que fazer, entendeu? Então, tipo assim, quando eu fiquei de cama, eu senti saudade de limpar a casa. Eu senti saudade de ter energia pra ficar sentada, entendeu? Então, assim, cara, quando você tá muito mal, você sente saudade de tudo que você faz. Tudo na sua vida te faz falta. A sua rotina corrida, você ter energia pra você fazer um monte de coisa e chegar no final do dia e se sentir cansado. Você sente falta de tudo. Você sente falta de fazer tudo, cara. Tudo. Quando você não tem saúde, você sente falta da sua saúde, sente falta da energia que você tinha quando você tinha saúde. Então, isso me fez valorizar muito mais os momentos bons de saúde que eu tenho. Então eu não vou mais ficar negligenciando questões de saúde, porque, cara, isso não faz sentido. Se isso foi só um vislumbre de como vai ser minha vida se eu ficar negligenciando as coisas, não preciso de mais nada para mudar de vida. Não preciso de mais nada, juro por tudo. Enfim, é isso, meus amores. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E vai vir mais vídeos aí, tá bom? E talvez eu vou mudar algumas coisas nas minhas edições. Talvez. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver em algum próximo vídeo, tá bom? Enfim, é isso. Beijinho. Espero que vocês tenham gostado. Não negligenciem questões de saúde. Cuidem-se. Bebam bastante água, não comam carne mal passada, não comam comidas de origem duvidosa e, se você puder, tenha uma alimentação mais saudável, porque isso vai te beneficiar de inúmeras formas possíveis. Enfim, beijo.